Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Esse é o texto da matriz de referência do Enem, da competência 1. Como é que a gente pode articular a geografia com a cultura e a identidade? Acompanha com a gente. Podemos entender a globalização como um processo de aproximação entre pessoas e entre os lugares. E está extremamente associado à revolução técnico-científica e informacional que permitiu a aceleração dos fluxos materiais e dos fluxos imateriais. E diante disso, eu tenho reforço de algumas identidades e a criação de identidades. Lembrando sempre que a identidade sempre se constrói a partir do conflito. O outro guarda um grande segredo, o segredo de quem eu sou. Eu passo a me reconhecer a partir das diferenças. Diante disso, nós temos um mundo cada vez mais híbrido, um mundo cada vez mais articulado. E aí surgem duas grandes teses. A primeira tese é a tese do professor McLuhan, que diz que nós estamos vivendo a formação de uma grande aldeia global. A ideia de aldeia é um espaço pequeno em que todo mundo apresenta as mesmas características culturais. Então, para alguns autores, nós estamos vivendo um processo de coca-colonização, em que eu tenho as pessoas presenciando diariamente, vendo as mesmas séries, tomando as mesmas bebidas, escutando as mesmas músicas, que nós estaríamos, portanto, vivenciando a formação de um mundo homogêneo do ponto de vista cultural. Essa é a tese 1. A tese 2 é a tese do professor Samuel Huntington, que diz que nós estamos vivendo um conflito civilizacional. O que isso quer dizer? Ele quer dizer, em outras palavras, que diante dessa exposição, as identidades elas são reforçadas. Se elas são reforçadas, o que está acontecendo? Eu tenho, na verdade, grupos que vêm entrando em conflito com outros grupos. Vamos pensar isso olhando, por exemplo, para o Estado Islâmico. Esse grupo se reforçou graças às redes sociais. Então, na leitura do Samuel, o que ele diz? Ele faz uma leitura do mundo da Guerra Fria e faz uma leitura do mundo pós-Guerra Fria. Então, durante a Guerra Fria, ele dizia que os conflitos seriam conflitos de natureza ideológica, que estão reproduzidos pelo mundo afora. Isso pode ser expresso através dos muros como o Muro de Berlim, o Muro da Coreia e as demais guerras que ocorreram pelo planeta durante esse momento. Ponto. Nós vamos pensar o mundo pós-Guerra Fria. E ele começa a tentar fazer uma leitura do mundo tentando explicar a partir do ponto de vista cultural, afirmando que os conflitos hoje são conflitos de natureza cultural, um conflito de civilizações em que as identidades elas estão se reforçando, sejam identidades civilizacionais, sejam identidades nacionais. Basta lembrar aí a formação do Estado da Catalunha. Então, são identidades civilizacionais, nacionais, regionais que vêm se reforçando diante do outro. Geograficamente falando, eu posso pensar essas duas teses dentro de dois conceitos. O conceito de território-rede e o conceito de território-zona. Então, os territórios-redes estão cada vez mais articulados. Ou seja, a gente tem um mundo cada vez mais fluido. E os territórios-zona em que eles estão cada vez mais fechados, em que é o reforço das identidades. Será que a globalização vai se restringir a essas duas faces? Essa mais homogeneizante, em que eu tenho a difusão de uma cultura ocidental? Será que nós estamos vivendo de fato um mundo em que está havendo uma americanização? Então, quando a gente observa, por exemplo, a música ou o clipe mais visto da internet, é um vídeo que foi produzido na América Latina, que superou, por sua vez, um vídeo que foi produzido na Ásia. Ou seja, não é exclusivamente uma cultura norte-americana. Do outro lado, nós vamos ter a formação de um mundo em conflitos, que tenta explicar os mais diferentes conflitos a partir de uma única vertente. O mundo é muito mais complexo.
E do ponto de vista cultural, isso é uma via de mão dupla. O global interfere no local, os valores globais chegam, podem ser ressignificados, mas o local também tem a sua capacidade de se difundir pelo planeta. Significa dizer, eu tenho a formação do glocal, ou seja, isso é um híbrido, ou seja, é dialético. Essa foi a dica, eu sei que tu vai ter sucesso, acompanhe os nossos próximos vídeos, na segunda-feira nós temos o vídeo de história. Um abraço!